Paz do Senhor, queridos, prosseguindo nessas reflexões na Palavra de Deus, desta feita nós queremos nos debruçar aqui sobre, continuar, olhando para a vida de Davi, e muitos detalhes de sua vida têm uma conotação pedagógica muito profunda, que serve de referencial para nós, na nossa caminhada. 1 Samuel capítulo 23, Davi, ele vai se envolver numa questão, e aparentemente de uma maneira insana, mas havia um propósito da parte de Deus neste fato. Então eu passo a ler neste momento o envolvimento de Davi com a cidade de Keila. 1 Samuel capítulo 23 diz assim: foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, quanto os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu dizendo: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados. Fez grande estrago entre eles. Davi livrou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode ou a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado a Saul que Davi estava em Keila. E pensou Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, porque está cercado. Entrou numa cidade com portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila para cercar Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traga-me aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Faze-me saber, Senhor. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e a meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se onde puderam. Queridos, como todos os registros bíblicos, esse também tem lições preciosas para nós. Eu gostaria de lembrá-los que, na altura do capítulo 23 aqui de 1 Samuel, nós estamos olhando para um momento muito dramático da vida de Davi. Por quê? Ele sofre uma perseguição insana da parte de Saul, porque Saul não admite, uma vez ciente de que a vontade de Deus é fazer Davi o próximo rei de Israel, Saul não admite, e ele usa de todos os meios para frustrar esta vitória da parte de Deus na vida de Davi.
É claro que quando Deus tem um propósito na minha, na sua vida, independentemente do tipo ou da intensidade de objeções que surgem, o plano de Deus se estabelece. Dentro dessa perspectiva, eu escrevi um pensamento: tudo pode estar contra os planos de Deus, menos o nosso coração. Enquanto você estiver voltado para Deus, o plano de Deus prossegue na sua vida. E Davi está a caminho do trono. Embora entre muita turbulência, mas Davi prossegue, o plano de Deus prossegue na vida de Davi. Neste momento aqui, especificamente, na altura do capítulo 23, Davi havia se refugiado lá na caverna de Adulão, E, obviamente, que ele era seguido por homens que também, amargurados, desgostosos, porque Saul, não podendo pôr as mãos propriamente em Davi, Saul passou a perseguir pessoas próximas a Davi, Também seus parentes, enfim. Então, muitos desses que estavam na caverna de Adulão com Davi eram pessoas que se tornaram alvo também da ira de Saul por conta da oposição que Saul fazia a Davi. Bom, vamos imaginar que Davi não podia ficar muito tempo em um lugar só, porque os informantes de Saul sempre estavam no encalço de Davi, E, enfim. Então, num determinado momento aqui, Davi, ele já tinha deixado o palácio devido à perseguição sofrida, e ele está aqui agora pelos campos, pelas florestas, os desertos. E, de repente, Davi, ele ouve que a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. Como diz aqui, foi anunciado a Davi dizendo: os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Ou seja, os filisteus, convém lembrar que um dos exércitos mais preparados aqui nessa época era um exército dos filisteus. Eles dominavam a arte da metalurgia e sabiam confeccionar espadas, enfim. Então era um exército muito bem preparado. E quando Davi ouve que a cidade de Keila está sendo atacada, saqueada pelos filisteus, seria natural pensarmos que Davi já está administrando uma dificuldade pessoal muito grande. Ele está lutando para não morrer. Ele lidera um grupo de pessoas que também tem medo de morrer, porque o rei Saul, ele disponibiliza todos os recursos que tem contra Davi e seus homens, e suas famílias, porque havia mulheres e crianças também nesse contexto. Mas quando Davi, mesmo nesse contexto adverso, ele ouve que Keila está sendo atacada, ele não consegue esquecer esse fato. Muito as coisas que nós ouvimos mexem conosco, de uma maneira mais intensa ou menos, mas tudo aquilo que nós ouvimos causa uma impressão em nós. E quando Davi ouviu que Keila estava sendo saqueada, atacada, eu penso que Davi não ficou mais em paz. E é claro que dentro de um raciocínio natural, se pensaria que Davi não deveria se envolver com essa questão, porque ele já está administrando um grande problema, uma grande dificuldade. Mas aquilo não sai do coração de Davi, ao ponto de, no versículo 2, dizer que Davi consultou o Senhor. Aquilo inquietou tanto Davi,
que ele diz, olha, não tem jeito, eu vou buscar Deus. Por conta disso. E ele vai diante de Deus, e ele diz, Senhor, isso não sai do meu coração, eu não consigo dormir, eu não fico em paz, apesar de todos os problemas que eu tenho, mas isso me incomoda, dói em mim a situação de Keila. E aí ele diz, Senhor, eu devo ir defender essa cidade? Eu devo enfrentar os filisteus? E o que Deus responde? Vai, e ferirás os filisteus e livrará Keila. Então agora nós entendemos que toda essa inquietação que existia dentro de Davi era um propósito de Deus para livrar a cidade de Keila. Não tem jeito, queridos. Quando Deus coloca em nós um sentimento, fica difícil você ignorar este sentimento. Eu tenho algumas experiências com Deus que eu tomo cuidado em comentá-las, principalmente numa situação como essa, que centenas de pessoas estão acompanhando este vídeo, mas uma vez eu estava andando na rua em Campinas e havia um espaço no centro de Campinas, onde foi construído um supermercado Eldorado. Isso lá na década de 80, na década de 70. Bom, esse supermercado, o hipermercado, pegou fogo, isso é fato, está registrado no noticiário de Campinas, e foi demolido. E ficou um espaço muito grande lá, onde se vendiam carros usados. E eu precisava, na época, comprar um carro. E eu estava andando na rua. Eu não estava indo para o centro da cidade de Campinas. Eu estava indo para um outro lugar, para apanhar um ônibus, para ir até onde a minha esposa se encontrava. Mas eu estava caminhando e olha o que Deus falou comigo na rua. Se você não crer no que eu vou dizer aqui, sem nenhum problema. Você não é obrigado a crer. Eu estou relatando uma experiência que eu vivi com Deus. E quando eu estou na rua, aquele espaço aberto lá onde existiu o Eldorado, normalmente se chamava de Eldorado, mesmo que não existisse mais o hipermercado ali. O Eldorado, o espaço lá, enfim. E quando eu estou andando na rua, eu vou reproduzir aqui o que Deus falou comigo. E lá, geralmente, tinha uma feira de carros. E eu, quando estou aqui, longe de lá, eu estava andando a pé. Deus falou comigo, vai no Eldorado, lá tem um servo clamando a mim por uma resposta hoje. Tu serás o último a fazer uma proposta de compra para ele. Eu vou repetir aqui o que Deus me disse assim na rua. Vai no Eldorado, lá tem um servo meu clamando a mim por uma resposta hoje. Tu serás o último a fazer uma proposta de compra para ele. Aí você acha que de imediato eu fui? Não, não fui. Eu senti que Deus falou comigo, mas eu costumo dizer que crentes teimosos diminuem, mas não acaba. E eu continuei dando alguns passos, mas aquilo me inquietou tanto, que eu não tive mais condições de seguir na direção que eu ia. E eu tive que ir lá para o espaço do Eldorado. E quando eu cheguei lá, de fato, tinha lá um servo de Deus que veio ao meu encontro e disse, irmão Marcos, o que você está fazendo aqui? Falei, eu vim aqui comprar um carro. Ele disse, que tipo de carro? Eu falei, uma picape. Ele falou, eu tenho uma, e eu acabei comprando a picape desse irmão. Tem outros detalhes aqui que não me cabe no momento, um desdobramento aqui sobre o fato, mas quando Deus põe um sentimento dentro de nós, então fica difícil você lutar contra isso. Então Davi, quando ele ouviu que a cidade de Keila estava sendo atacada,
Pronto, acabou. Ou Davi faz isso, ou a vida não tem mais sentido. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus, o Senhor da minha e da tua vida, coloca um propósito dele no nosso coração, a pior coisa que eu e você podemos fazer nessa vida é lutar contra este propósito. Lá em Malaquias está escrito: o que é que o Senhor pede de ti? Senão que ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. É claro, queridos, algumas situações, diante de uma subserviência que nós devemos sustentar diante de Deus, uma obediência restrita, algumas situações são até difíceis, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer a Deus e atendê-lo em seus propósitos. Bom, para não me estender muito, Davi, ele tem essa resposta de Deus, Senhor, eu devo ir lá, livrar Keila. E Deus disse a ele: vai. E Deus já contou o fim da história aqui, porque Deus conhece o fim desde o começo. Vai, ferirás os filisteus e livrarás Keila. Pronto. Deus, olha, pode ir, Davi, sou contigo e você vai ter sucesso. Olha o problema agora. Davi vem para os seus homens e diz a eles: olha, seguinte, vamos para Keila, vamos livrar Keila. Os homens acham isso um absurdo, porque eles já estão aqui, no território aqui, com medo do que Saul pode fazer. Agora, o Davi está chamando esses homens para mexer num vespeiro. Os filisteus, um exército muito bem montado, armado, cercou Keila, Você quer que a gente se envolva lá? A gente está com medo aqui. A gente não sabe se amanhece vivo. Olha o que eles disseram aqui, ó. Eis que tememos, versículo 3. Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Davi, quem está atacando lá não é um bando de desordeiro, não, é um exército. Mas o que você tem aqui? Davi, ele acabou de orar. Ele está confiante. Mas os homens de Davi não têm a mesma comunhão com Deus que Davi tem. Esse é o problema, queridos. Às vezes você está convicto de algo pela experiência que você tem com Deus, enquanto que outros, mesmo dentro da igreja, comungando da mesma fé que você tem, eles não têm em si essa convicção. Então, o que ocorre aqui? Davi está convicto de algo porque ele buscou a Deus. E Deus deu uma confirmação a ele. Só que os seus homens não têm esta convicção. Isso é uma realidade, queridos. Eu escrevi o seguinte pensamento: algumas coisas no relacionamento com Deus estão restritas aos que sustentam uma busca diferenciada. Eu vou repetir. Algumas coisas no relacionamento com Deus estão restritas aos que sustentam uma busca diferenciada. Pensar que todos que estão na igreja, eles têm a mesma comunhão com Deus, padrão, não tem não. Não tem não. Porque você sabe, a vida com Deus é algo pessoal, íntimo. Então, é óbvio, quando você estreita e aprofunda a sua comunhão com Deus, é óbvio que você abre um precedente glorioso para viver experiências maravilhosas com Deus. Então, Davi, quando procura os seus homens, Davi fala: meu Deus do céu, Deus falou comigo, mas os homens não acreditam. E eles confrontaram tanto essa chamada de Davi, que não teve jeito. Davi teve que voltar a orar ao Senhor. Davi falou: mas meu Deus, será que eu estou ficando doido? Deus falou comigo, mas eles não aceitam. E aí Davi então
novamente, Davi volta para diante de Deus. Volta para diante de Deus. Aí, numa segunda oração, aqui, versículo 4. Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta. Agora vem um imperativo. Agora Deus apenas não dá uma visão do que vai acontecer, não. Agora é uma ordem. Deus diz assim, olha, levanta-te e desce a Keila. Eu te dou os filisteus na tua mão. Queridos, quando Davi se levanta da presença de Deus, nessa segunda vez aqui, eu acho que ele iria sozinho para lá. Porque você e Deus é maioria, em qualquer situação. Às vezes, você mira um projeto que Deus colocou no teu coração, e Deus já falou contigo. Você sabe que Deus já te deu o aval para esse projeto. Mas o problema é que aqueles que vão participar com você nesse projeto, ou eles se convencem de que você está na presença de Deus, e que você tem de fato o aval divino, ou eles não vão mesmo. Por quê, queridos? O agir de Deus, eu sempre escrevo pensamentos dentro dessas meditações, e me recordo agora, andar com Deus é ir além do perímetro da lógica e da razão. Se você anda com Deus, em um momento ou outro, não vai caber dentro dos parâmetros da lógica o que você precisa fazer. Para todos é loucura, mas se você está diante de Deus, então há uma lógica celestial nesse projeto. Bom, avançando aqui, depois que Deus deu esse imperativo a Davi, eu acho que ele saiu lá fora, e eu acho que ele berrou para os seus homens: se vocês não forem, eu vou sozinho, eu e Deus, mas eu estou indo para Keila. Não ficou um, todos eles foram. E aí, queridos, maravilha, eles foram lá, olha aqui, versículo 5, partiu com seus homens, eles acreditaram, partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus. Entenda você, que Davi lidera um grupo, não é um exército treinado, com armas próprias. Olha que lindo isso. Davi tem um grupo de homens valentes, mas não é um exército, Vamos dizer, são pessoas que têm coragem, boa vontade e tal. Pelejou contra os filisteus e libertou, ele recuperou os gados que os filisteus já estavam levando, ovelhas, boi, vacas que tinham pegado lá em Keila. E fez grande estrago entre eles, ou seja, morreu muito filisteu aqui. E Davi livrou os moradores de Keila. Aleluia! Então, queridos, vitória completa. Vitória completa. Mas, além de todos esses fatos aqui que nos empolgam, nos propósitos de Deus, eu quero chamar a sua atenção para a evolução desta reflexão, neste caso aqui. Bom, o que você acha? Keila, os moradores de Keila estavam profundamente agradecidos, claro, a Davi e seus homens. Então, imagina que Davi e seus homens, até então, estavam lá na caverna de Adulão, tudo vivendo de improviso ali. Mas agora que livraram Keila, com certeza, os habitantes de Keila disseram: Davi, vem para cá. Não precisa mais ficar no buraco, na caverna, vem para cá. E Davi, então, obviamente que seus homens, suas mulheres e crianças, vieram todos para Keila. E, obviamente, que acomodaram o pessoal de Davi ali, enfim, estão tratando bem, Meu Deus! Então, agora, acho que eles têm uma cama para dormir, conseguem tomar um banho, se alimentar bem e tal, maravilha! Então, vamos pensar que Davi e seus homens merecem mesmo esse tratamento diferenciado, porque eles livraram. Amém. Ocorre, queridos, que os problemas não param, as lutas não param. E algum informante de Saul chegou para ele e disse: Rei,
eu tenho uma boa notícia para te dar. Davi, ele está dentro de uma cidade, com muros e portões. Aonde? Keila. Então, esse informante, ele se sentiu, claro, privilegiado em poder passar ao rei essa informação. E, obviamente, que Saul aciona, então, tudo que ele tem, seu exército, e vamos lembrar que Saul, ele está atormentado por um espírito maligno, com a permissão de Deus. Na verdade, Saul, ele foi um agente disciplinador na vida de Davi. Deus permitiu que Saul realmente criasse muitos problemas para Davi, porque Davi está a caminho do trono. O plano de Deus está se desenvolvendo na vida de Davi. Mas Deus, não interessa para Deus fazer de Davi apenas um rei. Deus quer fazer de Davi um referencial espiritual para a nação, que vem há muitos anos com um péssimo referencial que é Saul. É ruim quando a liderança de uma nação está pactuada, não é? Com a força das trevas, com a imoralidade. Dá uma olhada no nosso Brasil. Não é? Você vê na mídia aí escândalo atrás de escândalo. Os nossos governadores, até numa época dessa de pandemia, desviando recursos, né? É uma gerência maligna, né? Meu Deus, aquela gana de levar vantagem em tudo. Então, queridos, assim vivia Israel. Saul e seus, simpatizantes, porque, por exemplo, quando um ditador ele domina, uma nação, é lógico que ele vai querer ter um pessoal com ele, então ele agrada. Esse pessoal tem de tudo, do bom e do melhor, para estar ao lado dele, para fortalecer a sua base de governo, um governo, digamos, terrível, né? Bom, essa era a situação de Saul. E Saul, então, quando ouve que Davi está nessa cidade, ele reúne todo o seu exército e vem cercar Keila. E aí, queridos, de alguma forma, nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas aqui diz, versículo 9, sabendo Davi que Saul maquinava este mal contra ele. De alguma forma, Davi ficou sabendo que Saul viria atacar a cidade de Keila, porque sabia que ele e seus homens estavam ali. Então eu quero chamar a tua atenção para a seguinte situação. Óbvio que Davi está feliz em estar em Keila. É melhor do que estar no buraco, na caverna. Ele e seus homens, crianças, mulheres, estão sendo muito bem tratados pelos habitantes de Keila. Porém, queridos, esse conforto tem prazo de validade. Eu vou citar para você aqui um outro pensamento que eu escrevi. Não queira assumir uma postura de permanência definitiva num contexto provisório. O que é isto? Às vezes, queridos, você vive uma zona de conforto momentânea, e isso tem prazo de validade. Isso não é uma solução que Deus te deu para a sua vida, isso é apenas um alívio. Esse conforto que Davi e seus homens vivem em Keila é temporário. É bom, mas é temporário. Então Davi, quando soube que Saul, ele intenciona vir a Keila por causa dele, acabou. Davi tem que fazer alguma coisa. Então não dá para se encantar com o conforto de Keila, porque essa situação não vai perdurar, não vai continuar. É aí, queridos, é aí que Davi, ele precisou ter essa sensibilidade diante de Deus,
E ele teve que buscar novamente a Deus o que fazer nessa situação. Comigo e com você ocorre isso também. Às vezes Deus permite uma situação de alívio e de conforto, mas é momentâneo, queridos. Existem situações que Deus estabelece na nossa vida, amém. O propósito de Deus, você chegou até ali porque Deus quis a sua vida, mas algumas situações de alívio e conforto são temporárias. E nós temos que ter essa percepção e não nos enganar, né? Não vamos fantasiar a realidade. Então Davi está dentro de Keila, porém, ele está consciente de que o mal se aproxima. E ele tem que fazer alguma coisa. Então, ele vai diante de Deus e ele diz assim, aqui no versículo 10, do capítulo 23 de 1 Samuel. Davi disse, ó Senhor, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Senhor, eu estou de posse dessa informação. Aí Davi, na sua oração, ele questiona da seguinte forma: entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, me responde, faze-me saber. E o Senhor disse, ele descerá. Davi fez duas perguntas aqui a Deus. Primeiro, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Segunda pergunta, descerá Saul, como eu ouvi? E Deus só responde a segunda. Deus disse, olha, Saul vai chegar aqui. Mas Saul chegar e cercar a cidade é uma coisa. O que preocupa Davi é o seguinte, os cidadãos de Keila, a cidade é cercada, é murada. Aí Davi faz uma outra pergunta mais delicada, ou já tinha feito, né? Os cidadãos de Keila me entregariam na mão de Saul? E Deus lhe responde, entregariam. Então, queridos, eu quero, fundamentado nessas colocações aqui, analisar com você o seguinte. A cidade de Keila, ela só não teve uma pior sorte por causa da intervenção de Davi e seus homens, que livraram, recuperaram os bens, os animais, enfim, livrou a cidade. Então, esse sentimento de gratidão dos habitantes de Keila para com Davi e seus homens, isso também está em prazo de validade. Olha, dizem que o bem que fazemos, ele muitas vezes não vai ser lembrado por muito tempo, e é verdade. Olha para a tua vida, olha por onde você já passou, e vê pessoas que você ajudou. Houve um momento na vida dessas pessoas que a tua vida significou muito. Aí eu faço uma pergunta para você. Você ainda percebe um sentimento de gratidão naquela pessoa? Na maioria das vezes, queridos, isso fica esquecido. Por isso eu também escrevi um pensamento. Não fundamente a tua satisfação pessoal no reconhecimento alheio, mas no fato de que você fez o que tinha que ser feito. Não espere, queridos, que aquilo que você fez de bom vai ser lembrado sempre, né? Lembra de José, governador do Egito? José recebeu sua família lá, ele era governador. Todo o Egito era grato a José por tudo que ele fez, administração sábia. E José então traz a sua família, nos instala lá na terra de Gósen. Amém. Só tem um problema. No avanço cronológico da história, né? Aquela geração passa.
José também passa, morre. E aí vem outro faraó, que não teve, né, convivência com José. Então agora, os hebreus, que então eram muito respeitados lá no Egito, a família de José, agora é apenas um povo estranho que está lá, né? São apenas estrangeiros de segunda classe, até que enfim resolveram pela eliminação dos hebreus lá do Egito. Então todo o bem que José tinha feito caiu no esquecimento. E isso é uma realidade na nossa vida. Então Davi e seus homens estão dentro de Keila. E Davi agora, entenda que novamente, Davi tem uma consciência de que os outros não têm. Assim como Davi tinha uma consciência da vitória em Keila, e os seus homens não tinham, agora Davi tem uma consciência de que o mal vai chegar, né? Eles não podem ficar em Keila. Ah, mas está tão bom aqui, mas não podem ficar. Então agora Davi vai ter que novamente procurar seus homens, e eu fico imaginando o impacto desta mensagem. Davi reúne todos os seus homens, fala, todos comigo aqui. Aí vem todos os homens que acompanham Davi lá dentro de Keila, e Davi diz, olha, amanhã cedo, todos nós vamos deixar a cidade. Ninguém entende, mas como? Nós estamos bem aqui. O que eles não entendem é que é um conforto temporário. E Davi diz a eles, olha, ou nós deixamos a cidade pela manhã, ou todos nós vamos morrer. Então eu quero refletir com você o seguinte, vamos pensar nos homens de Davi. Eles olham para os muros da cidade, os portões, a cidade é bem estruturada. Diz, não, Davi, nós podemos ficar aqui, a cidade é cercada, tem altos muros, portões. Davi disse, não. O problema não é a estrutura física da cidade. O problema é a disposição dos seus habitantes. Porque nós somos interessantes para eles por enquanto. Por enquanto, livramos a cidade, claro. Mas na hora em que Saul cercar a cidade, eles vão nos entregar. Isso, querido, a natureza humana é assim mesmo. Não espere fidelidade contínua das pessoas por aquilo que você fez. Isso é raro, tá certo? Muitas vezes não haverá reconhecimento, nem gratidão pelo que você fez, e você será moeda de troca, com certeza. Então Davi diz a eles, olha, a cidade tem muros, tem portões, mas o problema não é a estrutura da cidade, é a disposição de sentimento dos seus habitantes, que na hora da dificuldade, eles não vão titubear em nos entregar para livrar as suas vidas. E a Bíblia diz, aqui no versículo 13, então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e obviamente com mulheres e crianças, e olha o que diz aqui, saíram de Keila e foram-se aonde puderam. O que você percebe aqui? Não tem um destino certo. Você fala, puxa vida, Davi, Deus que orientou Davi a vir a Keila, deu vitória sobre os filisteus, né? Agora, eles são obrigados a sair de Keila, né? Por causa da disposição dos seus habitantes e entregá-los futuramente. Aí você pergunta, mas e Deus? O que é que Deus faz? Queridos, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas na nossa vida. E Davi, principalmente Davi, ele está submetido aqui a um processo preparatório. Tudo que Davi está passando aqui é para que amadurecê-lo, fortalecê-lo, estruturá-lo para ser um bom rei mais adiante. E neste momento aqui, de fato, não havia um lugar definido. E olha aqui,
foram-se onde puderam. Muitas vezes, queridos, mesmo eu e você, procurando ser fiéis a Deus, claro que nós somos falhos, imperfeitos, mas a nossa vontade é servir a Deus, andar direito. E mesmo com tudo isso, há momentos da nossa vida que não há uma definição aparente. Você olha para frente, você não sabe como as coisas vão evoluir. Então a única coisa que a gente tem é a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. E ainda que eu e você não consigamos, não é? Avistar assim uma definição, mas tudo está nas mãos de Deus. Então Davi sai de Keila, né? Ele e seus homens, e eles vão peregrinar mais um pouco. E quando você acompanha aqui, você vai ver que quando eles saem de Keila, eles se escondem em um local aqui no deserto de Zif, né? E Saul chega até a cercá-los. Chega até a cercá-los fora da cidade. Saul chega até a cercá-los. Aqui diz, olha, versículo 26, ainda do capítulo 23, aqui do 1 Samuel. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e seus homens do outro lado. Então pense você numa montanha. Davi deixou Keila e está indo de um lado da montanha. Mas Saul e seus homens já estão chegando também do outro lado da montanha, e eles vão se encontrar lá na frente. Não tem jeito. Olha aqui. Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E aconteceu que Davi se apressou em escapar de Saul. Ele, o povo dele, vamos acelerar o passo aqui. Mas o que aconteceu? Porém, os seus homens, Saul e seus homens, cercaram a Davi e seus homens para lançar mão deles. Presta atenção. Acabou toda a estratégia de Davi. Neste momento aqui, Davi está no campo com a sua gente. Eu penso que eles até deitam no chão, se escondem como podem, porque a tropa de Saul está ali diante deles. E os cercaram, literalmente os cercaram. Não tem saída. Não tem saída. Eles não foram cercados em Keila, mas foram cercados em campo aberto agora. Olha a situação. Olha a situação. Mas, queridos, Deus é fiel. Sabe o que aconteceu? Eu chamo o que vai acontecer agora de sincronismo divino. Neste momento em que os homens de Davi e o pessoal, crianças, mulheres, todos estão quietinhos ali, escondidos ali da tropa de Saul, né? Tudo quieto ali, parece que só esperando o golpe fatal. Mas de repente não acontece nada. Um silêncio. Davi fala, mas como pode? Eles estão aí, mas eles não atacam. Eles já deveriam ter vindo para cima de nós. Mas está tudo em silêncio. Olha o que aconteceu no versículo 27. Veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Os mesmos filisteus que haviam atacado Keila, agora estão atacando Judá, né? O território todo ali de Saul. Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Então Saul deixou de perseguir Davi. Isso é livramento que vem do céu. Socorro bem presente na angústia, né? Como diz lá no Salmo. Saul deixou de perseguir Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Malecote, que no hebraico significa rocha de escape, rocha de fuga, né? Ou de divisão. Ou seja, Sela Malecote. Quer saber, queridos? Todos nós já vivemos e vamos viver alguns momentos, como Davi chamou aqui, né? Selah Hamalecote. Ou seja, em alguns momentos da nossa vida, toda a nossa estratégia, conhecimento, recurso, não vão funcionar. Mas, queridos, a passividade divina pode ser imaginada até chegarmos no nosso limite. Daí em diante ele se manifesta. Deus é fiel. Vamos orar? Querido e eterno Deus, graças te damos, Pai, por tua fidelidade,
por tua mão estendida continuamente sobre a nossa vida. O teu socorro, a tua ajuda, a tua provisão nunca nos faltará, Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai santo e justo, continua, Senhor, abençoando os teus filhos que têm recebido neste momento a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a confiar inteiramente em ti, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus.